todos os irmãos, todos os meus queridos, que a benevolência do Criador esteja com todos vocês. Não fiquem apavorados nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que não há outro? Será que existe outro Ial além de mim? Será que existe outro Criador além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. O Criador quer nos deixar nesta noite. Ele quer acalmar os nossos corações. Ele quer nos mostrar que tudo que nós estamos evidenciando, vivenciando nos dias atuais, já foi anunciado por Ele antecipadamente. Ele deixou escrito para que nós pudéssemos meditar e refletir sobre esta verdade. Só que tenho visto muitas pessoas apavoradas, desesperados, pelos acontecimentos que estão tendo dia após dia. Mas ele vem aqui tranquilizar o seu coração, meu coração, e dizer: não fique apavorado, nem tenha medo. Por acaso não revelei isso a vocês? Há muito tempo atrás, ele deixou há anos e anos e anos na palavra, né? Que isso um dia se chegaria. Que a justiça dele, o juiz dele, viria sobre a terra. E isso está mais perto do que nunca. Queridos, o Eterno, ele é fiel. Passa céus, passa terra, mas a palavra dele jamais passará. Ele zela pela sua palavra. Ele deixou a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela vivifica. Não sei se você já teve uma experiência de você estar triste, ler sequer um versículo bíblico e seu ânimo melhorar. E você receber uma vida, uma luz tão profundamente transformadora que até o seu astral, o seu humor, ele se transforma. Você já teve essa experiência? Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela é vida e ela nos traz vida. Mas eu quero dizer para vocês que da mesma forma que ela traz vida, ela também traz juízo sobre a terra. Assim como na Bíblia Sagrada lá tem várias direções espirituais para mim e para você, tem as bênçãos decorrentes à obediência, as maldições decorrentes às desobediências. Então, se nós hoje estamos experimentando e vivenciando a era do fim, os últimos 7 anos da igreja na terra, ainda assim, nós não nos voltarmos verdadeiramente ao Criador, nós iremos perecer. Nós temos duas alternativas: perecer ou arrepender-se, né? O que cura não é remédio doce, mas sim um remédio amargo. E nós temos diante de nós essa verdade que é insondável, ela é incalculável, é incontestável. Ou eu e você nos arrependemos dos nossos maus caminhos, ou nós pereceremos a vida eterna. Nós temos que lembrar que nós estamos nessa terra como passageiros, como visitantes. Que isso aqui um dia do pó viemos, do pó voltaremos. Que o que vale, o que vai constar realmente é a vida eterna, reinar com o Mashiach. A nossa ambição deve ser querer a nossa salvação. Querer reinar com o nosso irmão Salvador, Yahushua Mashiach. Mas para isso, eu e você, nós temos que nos esforçar. Eu sei que nós estamos vivendo num mundo de contramão, que onde o certo é errado, o errado é certo. Mas não é porque a maioria faz que você deve fazer. Não é porque a maioria pratica que você deve praticar. Queridos, nós temos que olhar para o passado como experiência. Olha, errar é humano, persistir no erro é burrice. Não tem esse ditado que os nossos avós nos falavam? Errar é humano, meu filho, mas persistir no erro é burrice. Então, se nós erramos no passado, nós temos que nosso presente e futuro agora corrigir esse erro do passado e nos corrigir, nos arrepender daquilo que nós fizemos no passado e voltar verdadeiramente para aquele que cura, salva, liberta e transforma, que é Yahushua Mashiach, que é o nosso único mediador junto ao Pai, para que nós sejamos alcançados, para que nós sejamos salvos, porque aquele dia, aquela hora que está por vir sobre a terra, que não há dinheiro, não há recurso material, não há recurso financeiro, não há jeitinho nenhum que pode nos salvar, a não ser crer e estivermos invocando Yahushua, que são os nomes santos e purificados que foram escondidos por anos e anos e anos e anos.
Eu quero dizer para você que a cada dia que se passa, a cada segundo na Terra, é uma dádiva, é uma oportunidade que nós estamos tendo de nos arrependermos verdadeiramente e nos voltarmos para dentro de nós e entendermos o que é necessário. Qual que é a razão de eu estar aqui na Terra ainda hoje? O que vale mais? Eu passar por cima de tudo, de todos, para adquirir riquezas. Não estou dizendo que ter uma vida financeira, não estou aqui amaldiçoando o dinheiro, até porque nós necessitamos dele, o dinheiro é para a bênção que o Criador, né, nos possibilita, com o suor do seu rosto comereis, não é isso? Então, é bênção para as nossas vidas. Mas eu quero dizer que nós não podemos ser gananciosos. Nós não podemos ser avarentos. Porque o dinheiro não vai nos salvar daquele dia, daquela hora que está por vir sobre a terra. Que está cada dia mais perto. Cada segundo se afunila mais. Cada hora que passa, cada minuto que passa, sabe o que acontece? É uma chance já perdida se nós não estamos nos esforçando. Se nós não nos encontramos esforçando. Santificando, orando, buscando. E vou confessar para vocês, esses últimos dias na Terra está sendo muito difícil. Porque o diabo está trazendo desânimo para que as pessoas não venham orar, para que as pessoas não venham santificar, para que as pessoas não venham crer. E nós não seremos salvos pelas obras que nós praticarmos aqui na Terra. Nós seremos salvos pela fé em Yahshua Mashiach. Isso que nos garante a salvação eterna. Então nós não devemos negligenciar. Nós não podemos negligenciar o trabalhar do Criador nas nossas vidas. Por quê? Porque o Criador, querido, Ele que nos escolhe, não somos nós que o escolhemos. Muitos acreditam, fui eu que escolhi servir. Não. Antes mesmo que você escolhesse, Ele já tinha te escolhido, já tinha te separado desde o ventre da sua mãe. Ele já tinha te chamado. Não é vocês que me escolhem, mas sim sou eu que os escolho. O mundo vos odeia? Assim Yahshua diz, o mundo te odeia? Antes ele odiou a mim também. E odiarão a você só pelo simples fato de crer no meu nome santo e purificado. Yahweh, querido, ele não é apenas um criador de perto, mas ele é de perto e de longe. E pode alguém se ocultar em algum esconderijo, de modo que ele não possa ver? Pode. Não tem como, não tem possibilidade alguma de nós nos escondermos do Criador. E o juízo dele está prestes, eminente de acontecer sobre a terra. Nós estamos vendo os cenários, nós estamos vendo os sinais, as marcas que ele nos deixou aí, para que nós podemos sim fazer uma analogia, para que nós podemos sim meditar e refletir e tentar compreender, endireitar os nossos caminhos e ver o que eu quero para o meu futuro. O que eu espero do meu futuro espiritual? Queimar no vale do enxofre junto com o diabo? Ou reinar com o Mashiach no reino celestial? Então é uma escolha pessoal que eu não posso fazer por ninguém, a não ser a própria pessoa. Em primeiro passo, aceitando o Filho Salvador, que o Pai honrou de sobremaneira, para que fosse exaltado. E quando chegar aquele dia, aquela hora, que está prestes a acontecer na terra, esteja eu e você, nós estejamos invocando Yahweh. E todo aquele que invocar e clamar Yahweh serão salvos. Não adianta o diabo tentar te enganar, que você pode clamar quem mais quem, não sei mais quem. Esquece disso. Só será salvo quando encontrando aquelas pessoas que verdadeiramente foram encontradas, clamando os nomes verdadeiros, nomes santos e purificados que foi escondido. Mas Yahweh diz na sua palavra, o meu povo, o verdadeiro povo dele, este nome chegaria a ele nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo o acordo de paz entre Israel e o Oriente Médio. Nós estamos vendo o genro do Donald Trump tentando este acordo. Eu não sei se ele vai conseguir. Pode até que consiga do Oriente Médio com algumas nações do Oriente Médio. Mas com a Palestina, não. Vai ter que ter um mediador. E esse mediador tem que ser aquele cara, aquele presidente de uma nação europeia que tenha nome de blasfêmia, que é Emanuel, que é nome, que leva o nome próprio que significa Emanuel.
né? Nome de blasfêmia. Ele tem que ser príncipe e tem que ter sangue de Roma. Sangue de Roma. Se ele não for sangue romano, não se encaixa. E esse genro lá do Donald Trump, eu tava dando uma pesquisada por alto, eu não consegui identificar essas características, alguma dessas características dele. Que o Emanuel se encaixa perfeitamente. O anjo da igreja de Filadélfia, que o Criador levantou para lançar os ensinamentos, trouxe a ele muitas revelações que nós aprendemos com ele. Ele diz que o Emmanuel Macron, ele se encaixa perfeitamente e tem as suas justificativas certinho. Nome de blasfêmia, príncipe, tem tudo certinho que se encaixa perfeitamente. E outra vez, a própria ONU já está liderando ele para ser representante do passaporte das vacinas, né? Ele ser representante daquele país que já começou e estender-se às demais nações. E eu vi uma reportagem dele falando que ele vai para fazer aqueles que não vacinarem serão perseguidos, né? Entre aspas, perseguidos por ele. Esse é o objetivo do passaporte. Sabe, queridos? Nós sabemos que o Elon Musk é inteligentíssimo. Muitos acreditam que ele pode ser um antimachia. Eu acho que não tem possibilidade alguma. Eu faço uma analogia com ele, que se vocês lembram daquela novela Apocalipse, que passou na TV Record, não tô fazendo propaganda não, mas essa novela foi muito boa. Sem querer já fazendo, lá o anticristo era amigo do Benjamin. O Benjamin também gostava de tecnologia, ele é super inteligente. E ele criou a própria marca para o antimachia. Então eu creio sim que o Elon Musk é uma peça fundamental nesses dias atuais. Não para ser o antimachia. Sei que tem muita riquezas, muita influência, mas não é isso. Tem que ter mais algo além disso. Ele vai ser para criar a própria marca do antimachia. Certa feita, teve uns jornalistas que estavam comentando que chegaram assim, até a mãe do Elon Musk perguntou para ela: seu filho é um anticristo, ou seja, um antimachia? Ela disse: não, o meu filho, ele vai trabalhar para o anticristo, ou seja, para o antimachia, fazendo a marca dele, do antimachia. Então isso aí já, pra gente, já está descartado. Mesmo se ela não tivesse falado isso, ele já seria descartado. Por quê? Pelo simples fato de ele não ter os pré-requisitos de ser um príncipe, de ter sangue romano, tem tantas características que estão agregadas, nomes de blasfêmia, tem que ter, né? Porque o anticristo é aquele que é ante tudo que é do Criador. Ele contesta tudo ao contrário. Tudo que adore o Criador, ele é contrário a isso. Consegue compreender a diferença para a gente fazer uma analogia? Então, a marca da besta, ela já está aí, já praticamente pronta. O mundo inteiro já está trabalhando, o sistema todo já está trabalhando, está super acelerado. Aqui no Brasil nunca se viu tanto como que está acelerado o sistema do antimachia, né? Como os governos estão trabalhando perfeitamente, todos os órgãos e sistemas estão trabalhando para ele tão acelerado. Isso é uma realidade que não tem como evitar. A única coisa que eu posso dizer para você é que não adianta ter medo, nem ficar apavorado, porque naquela hora, naquele dia, o Criador vai te guardar e vai te tirar. Sabe que você recebeu o nome dele, aceitou, guardou e não rejeitou. Sabe que você tem pouca força, que nós temos pouca força, mas ele vai nos resgatar e vai nos tirar daquele momento que está por vir, sabe? Então, eu nesse quesito, eu tô tranquilo, sabe? Eu tenho fé suficiente que eu sei que o Criador vai me dar livramento desse momento, que eu não vou experimentar essa agonia que está por vir na terra. Apesar que nós já estamos experimentando uma certa agonia, né? Porque é inevitável, querido. O mundo espiritual já tá pesado, pesadíssimo, porque são muitos portais que estão, para isso se acontecer, tem que ser aberto. Estão se preparando, já estão se abrindo muitos portais no mundo inteiro, não só no Brasil. E ainda em outubro, que é aí que você vai ver o mês pesado é outubro.
Por isso que essa última semana de setembro é necessário que nós oramos, nós clamamos, pedimos Yauxa que venha nos fortalecer, que os anjos dele sejam acampados ao nosso redor, né? Ao redor das famílias, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, para nos dar proteção mesmo e força mesmo, né? Porque o Criador, e através de Yauxa Mashiach, ele que nos dá força e ele que nos dá o livramento, né? Que está por vir sobre a terra. Então, não temos o que temer, temos que viver dia após dia, crendo na libertação e na proteção do Altíssimo Soberano sobre as nossas vidas, crendo que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Se Ele prometeu para mim e para você, Ele irá sim se cumprir, né? Então, todas as promessas dele sobre as nossas vidas certamente não serão frustradas em nossas vidas. Nós temos aí os sinais no livro de Lucas, capítulo 20, 25, a vinda do Filho do Homem. Há sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra. Está acontecendo. Nós sabemos que a justiça é do próprio Criador. Nós sabemos que os justos... aqui, ó. Isaías 57. Os justos perecem e não há quem se importa com isso. Os piedosos desaparecem como se ninguém considerasse nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Os que andam em retidão descansam no seu leito. Ou seja, nós, aqueles que cremos em Yauxa, nós certamente seremos levados, querido, dessa terra, sem que nós venhamos experimentar esse mal que está por vir sobre a terra. Nós entraremos na verdadeira paz do reino celestial. E nós, sim, nós que estamos esforçando para andar no caminho reto, esforçando em estar na retidão, né, na verdade, né, do Criador, nós iremos descansar ao lado do nosso Pai celestial. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? Então, eu quero deixar essa palavra de conforto aos nossos corações. Sei que muitas vezes a gente tem que anunciar sobre alguns detalhes, muitos ficam apavorados, mas é necessário que você fortaleça espiritualmente. E é inevitável que isso não venha acontecer, porque isso vai acontecer. Não tem como nós fugirmos disso, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode tudo naquele que te fortalece, né? E pela graça somos salvos, né? Por meio de quem? Da fé. Por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de ninguém. É um dom do Criador para as nossas vidas, né? É um dom dele para as nossas vidas, né? Então, eu quero dizer para você que não existe um caminho que não seja oração, jejum, para restaurar o poder e o domínio, a presença do próprio Criador. O jejum, ele libera poder, né, sobre as nossas vidas, poder e autoridade, né? Então, eu quero dizer para você que nós temos que, sim, jejuar para nós tratarmos a nossa carne, né? Para nós matar, porque é uma briga constante a carne com o espírito. É necessário que nós matamos as nossas vontades carnais. A oração ela foi feita para tratar a alma, para nós invocar a presença do Criador, né? Para nós rejeitarmos tudo aquilo que vem das trevas em desfavor das nossas vidas. Já o jejum, ele torna o nosso espírito dominante, torna-nos forte, né? Mesmo que nós estejamos fracos fisicamente, mas forte e espiritualmente nós estamos fortes, né? Por isso que a gente se torna dominante, né? A gente tem controle, domínio, né? Então, querido, através do jejum a gente se humilha, né, diante do Pai para tratar a nossa carne, porque o jejum é uma verdadeira oferta da carne, para ofertar a nossa carne, o nosso ego, né? Sacrificando. Um sacrifício vivo ao nosso Criador. Quem jejum reconhece que é humano. Quem jejum reconhece que é humano, que é carnal e necessita da presença do Criador, necessita que Ele venha trabalhar nas nossas vidas, né? Então, o jejum ele traz domínio próprio,
né? Domínio, poder, autoridade contra o mal, contra o diabo. Então, lá no livro de Joel, ele convoca o povo para um jejum, para que o povo santifique ao Criador, né? Então, hoje ele fala comigo e com você. Vamos jejuar, vamos matar a nossa carne. Vamos matar a nossa carne. Vamos matar as nossas vontades carnais e alimentar o nosso espiritual. Vamos entrar na presença do Criador com mãos limpas e coração puro. E sem divisão, sem rancor, sem mágoa, né? E que ele venha trabalhar nas nossas vidas. Somente o Criador, querido, adorarás e prestará culto. Nós podemos adorar somente o Pai, o Filho não, né? Então nós temos que lembrar disso sempre. Eu vejo muitos pregadores dizendo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o Ruach Kadosh, é a mesma pessoa. Não, queridos. O Pai é supremo, o Pai é o todo-poderoso, o Filho é o poderoso. E só o Filho mesmo diz na tua palavra, não me adores, só o Pai é digno de ser adorado. Então nós temos que lembrar nisso sempre. Sempre, sempre, sempre. E o Criador, ele pede sempre pra gente voltar a ele de todo o coração com jejum. O jejum é para irritar a nossa carne mesmo, com lamento, pranto, fogo que desce. O jejum, ele faz com que nós voltamos o nosso coração ao Criador, né? Então, é através do jejum que nós nos aproximamos, nós temos uma intimidade, um entendimento espiritual maior. Nós recebemos dons como visões, revelações através de sonhos, visões, entendimento espiritual, percepção espiritual, né? Fortalecimento espiritual, fé. O jejum, ele provoca em nós, ele nos provoca a nossa carne, é uma briga, né? É desse jeito. Então, Ial é igual início, meio, fim, e será sempre o mesmo. Então, é só você lembrar que o jejum é sempre para te irritar. Então, muitas vezes, o Criador fala que, olha os cachorros como é que tá, que nós não devemos, muitas pessoas jejuam e ficam nervosas, né? Brigando, batendo boca dentro de casa. Não, esse jejum não agrada o Criador. Nós temos que nos humilhar, ter domínio e controle, porque assim agrada o próprio Pai. Então, queridos, eu acho que eu consegui deixar a mensagem proposta pelo Criador, através de Yahshua Mashiach, do seu Ruach Kadosh. Quero que nós não, nesses últimos dias, que a gente não venha ficar murmurando, né? Porque quando a gente murmura muito, nós iremos, a murmuração atrai o destruidor, faz com que nós venhamos a perecer. Então é necessário que em tudo dai graças, porque eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Aonde quer que nós estivermos, entre sarças e espinhos, ou num lugar maravilhoso, sem problema, ali o Pai está conosco. Desde que nós estejamos com Ele, né? Para que Ele esteja conosco, nós temos que estar com Ele, né? Entenderam? Como é importante? Independente de onde nós nos encontramos, se nós estivermos com o Pai, Ele sim estará conosco. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que for. Gênesis, no capítulo 28. O que mais que eu quero deixar para vocês? Deixa eu ver. Eu acho que é isso, queridos. Não fiquem aterrorizados. Todas as notícias que estão acontecendo, elas são verídicas, fatos. Até porque o anti-Mashiach, ele tem que mostrar, ele não pode falar agora, sou eu o anti-Mashiach, mas a igreja já sabe quem é ele. Ou pelo menos aqueles que não sabem já estão tentando deduzir quem são eles. É só ficar observando, porque na realidade são treinados 8 governantes, 8 homens de umas nações, 8 homens poderosos, para se tornar o anticristo. Mas tem aquele que é para confundir, esses vários outros é para confundir a cabeça das pessoas mesmo, porque tem aquele certinho. E só pode ser o anticristo, o antimachi, aquele que leva o nome de blasfema, porque ele próprio
através o diabo próprio, ele já fez com que o nome do Criador e do Salvador fosse blasfemado, zombado dia e noite. Mas o próprio Criador diz que o meu povo saberia o nome dele. Então, se nós sabemos o nome verdadeiro do Pai, a gente sabe que os nomes que são usados hoje em dia são nomes de zoação, de zombaria, de blasfêmia, de heresia. E Emmanuel Macron, sim, é um nome que... Emmanuel é um nome que a tradução na própria Bíblia tem lá para enganar. Quer dizer, Deus conosco é para enganar mesmo as pessoas, né? Então, ele é um dos selecionados, dos treinados para ser o antimachista que mais se encaixa e mais se enquadra. Eu acho assim, impossível, praticamente quase impossível, ter outro que venha no lugar dele, a não ser ele, porque ele tem todos os pré-requisitos que está na Bíblia, né? Então, é só nós orarmos e vigiarmos que o Criador vai nos mostrando, né? E não preocupa, porque quem toma vingança por mim, por você, por nós, é o próprio Criador. É Ele que faz justiça pra gente. E bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados. E a nossa justiça está às portas, querido. Né? A nossa justiça está às portas. O que mais que eu posso dizer? Eu quero dizer para vocês que fiquem na paz do Mashiach, que a graça e a benevolência do Criador esteja com todos vocês. E lembre-se que o Criador, ele chamou você em justiça, ele o tomou pela mão direita, ele o guardará, ele está nos guardando, e ele sim nos fará de mim, de você, mediador da aliança com o povo. Luz para o gentil, nunca esqueça disso. Mas para que nós possamos reinar, nós temos que ter um coração de criança e mãos limpas e coração puro. Então, por isso que é necessário que nós pedimos, Pai, cria em mim um coração puro, renova de mim um espírito forte, inabalável, né? Que isso é importante, que nós tenhamos um espírito forte, inabalável, né, querido? Mas fique tranquilo, não fique lembrando de coisas que já passou, não. Nem pense nas coisas antigas. Porque o Criador está fazendo coisas novas, dia após dia. E nós estamos nos perdendo por engano. Tá tendo apostasia, zombaria, tudo para enganar a gente aí, ó. Cuidado. Assim como Noé ficava lá chamando o povo para voltar ao arrependimento, olha, o fim chegou, tá chegando, vai chegar o dilúvio. E o povo tá lá na prostituição, na bebedice, na avarento, no roubo, em tudo de errado. Sabe o que aconteceu? Noé entrou na arca com um par de animal de cada espécie, fechou e ali veio aquela destruição total. Sabe, querido, o que está por vir na terra é tão triste, tão triste. Aqueles que não estão esperando, porque eles vão ver tanta destruição, que muitos vão desmaiar. Muitos procurarão pela morte, sabe o que vai acontecer? A morte vai fugir destes. Eu falo sempre isso, por quê? Porque está na Bíblia. Muitas vezes, você vê eu falando aqui, não estou falando por mim, eu estou falando versículos bíblicos. Estou compartilhando com vocês versículo bíblico, né? Então, sejam fortes, diz o Eterno. Trabalhe porque eu estou com vocês, diz o Eterno Zezé. Sejam fortes, porque dele é o ouro, dele é a prata, né? Então, vamos preocupar. Não vamos preocupar, porque a glória deste novo tempo será muito maior do que a do primeiro, diz o Eterno Zezé. E neste lugar darei a paz, diz o Eterno Zezé. Oh, glória, aleluia. Que a bênção do Eterno, do nosso Criador, Ial dos exércitos, oh Ial, muito obrigada, graças eu te dou, através de Yahshua Mashiach, né? E quer ser um seguidor de Yahshua? Quer ser um seguidor de Yahshua? Obedeça Yahshua, não seja rebelde, porque ele vai te honrar. Assim seja, boa noite a todos, a paz do Eterno com todos vocês.